Era uma noite qualquer quando ouvi pela primeira vez sobre o caminho do vento. Meus amigos estavam discutindo sobre as coisas mais estranhas que já tinham ouvido falar, e como sempre, um deles mencionou algo assustador, com o tom de voz cheio de desdém. Ele não achava que aquilo fosse verdade, mas eu nunca me esqueci do que ele disse. A história do caminho do vento não é brincadeira. Foi o que ele começou a dizer. E naquele momento, nenhum de nós sabia o que estava prestes a começar. Eu era um jovem que gostava de explorar o desconhecido. Não tinha medo de visitar lugares abandonados, nem de caminhar por ruas vazias à noite. A minha vida era marcada por uma curiosidade insaciável e por uma necessidade constante de aventuras. Quando ouvi falar do caminho do vento, a história parecia tão absurda e fora da realidade que, de início, eu achei que fosse apenas mais uma lenda urbana inventada para assustar jovens como nós. A história contava que o caminho do vento se localizava em uma área isolada, a cerca de 40 minutos de distância da cidade. Uma trilha que, à primeira vista, parecia ser apenas mais um daqueles roteiros turísticos que as pessoas esquecem logo após uma visita. Mas não era isso. Quem se aventurava até lá, especialmente após o anoitecer, nunca mais era visto. Ou se fosse, voltava diferente. Mudado. Algumas pessoas falavam sobre um vento estranho que se ouvia quando a noite caía e que fazia com que aqueles que estavam próximos à trilha perdessem a razão. Outros diziam que eram figuras fantasmagóricas que se aproximavam de quem estivesse na trilha, conduzindo-os para uma experiência de terror sem fim. Naquela noite, por algum motivo, algo dentro de mim dizia que eu precisava ver com meus próprios olhos, explorar essa lenda e desvendar o que realmente acontecia. Eu sabia que meus amigos, principalmente o que me contou a história, nunca topariam ir até lá. Eles eram céticos, e isso só aumentava minha vontade de ir. No fundo, eu sabia que iria sozinho, mas minha mente estava determinada. Eu precisava ver e sentir o que realmente acontecia naquela trilha. Talvez fosse apenas uma farsa, ou talvez fosse algo mais, algo muito mais sombrio. O local já tinha uma história perturbadora. Quando as pessoas desapareciam, ninguém sabia o que acontecia. Alguns falavam em uma força sobrenatural, uma entidade ligada à trilha que ficava mais forte à noite, enquanto outros diziam que as vítimas caíam em uma espécie de transe profundo, que os levava a agir de forma irracional, até que, em algum momento, as pessoas desapareciam sem deixar vestígios. Eu tinha que ir até lá. O que mais me fascinava era o fato de ninguém nunca ter conseguido entender o que acontecia. Era como se o caminho do vento fosse uma maldição inexplicável, um vórtice que engolia tudo o que se aproximava, com uma promessa de nunca deixar ninguém sair do mesmo jeito que entrou. Nos dias seguintes, a conversa com meus amigos, não conseguia parar de pensar no caminho do vento. A história começava a martelar na minha cabeça a cada noite, como um sussurro que me chamava para descobrir o que estava acontecendo naquele lugar. A ideia de que algo tão estranho e inexplicável existia tão perto de mim me consumia por dentro. Aquilo não era apenas uma história de terror qualquer. Era algo que prometia me desafiar de uma maneira que eu nunca imaginara. Eu comecei a pesquisar mais sobre o lugar. Não muito, apenas o suficiente para alimentar a minha curiosidade. Fui até uma pequena biblioteca da cidade, onde conversei com uma senhora idosa que morava na região há décadas. Ela me olhou com uma expressão de preocupação quando mencionei o caminho do vento, e antes mesmo que eu terminasse de falar, ela começou a me contar sobre a velha trilha. A sua voz tremia levemente, e seus olhos se afastaram, como se tivesse medo de revisitar lembranças há muito guardadas. Ela me contou sobre os primeiros desaparecimentos que aconteceram há mais de 50 anos, quando a trilha foi marcada para que os aventureiros a explorassem. Não demorou muito para que o lugar começasse a ganhar uma reputação sinistra. O vento, que os moradores acreditavam ser só uma brisa forte da região, parecia ter um som peculiar durante a noite. Ela descreveu-o como uma espécie de lamento, algo que não se via em nenhuma outra parte da cidade. Era como se o vento estivesse chamando por alguém, guiando-o para um destino desconhecido e fatal. Não é um lugar para quem ainda valoriza a sua sanidade, ela disse, sua voz baixando de tom, quase em um sussurro. Não é o vento que te leva, mas o que mora nele.
As palavras dela ecoaram na minha mente, mas eu estava determinado a descobrir mais. Quando voltei para casa, tomei a decisão de que na próxima sexta-feira eu iria até o Caminho do Vento, sozinho. O pensamento de estar completamente imerso no mistério me dava uma sensação estranha, misturada entre excitação e apreensão. Mas a curiosidade sempre foi mais forte. Eu precisava saber o que acontecia lá. E se nada demais acontecesse, eu simplesmente poderia rir da situação e contar aos meus amigos que tudo não passava de uma história para assustar os mais sensíveis. Na noite da sexta-feira, já ao cair da noite, peguei a mochila e coloquei uma lanterna, uma câmera e uma garrafa de água. O clima estava calmo, mas havia uma sensação no ar, como se a noite estivesse esperando por algo. Eu dirigi até o ponto mais próximo da trilha e, sem mais delongas, me preparei para entrar. O céu estava limpo, mas havia algo de incomum na escuridão. Algo mais pesado, como se até as estrelas tivessem resolvido se esconder para assistir ao que estava prestes a acontecer. O início do Caminho do Vento não era nada diferente do que se podia esperar de uma trilha abandonada. As árvores estavam espaçadas e o caminho estava marcado apenas por sinais fracos que indicavam a rota. O som do vento, no entanto, era inconfundível. Ao contrário do que eu imaginara, o vento não estava apenas forte. Ele parecia sussurrar, como se houvesse vozes distantes, chamando por mim, tentando me atrair. Isso não fazia sentido, é claro. Eu estava apenas sobrepondo minha ansiedade às minhas percepções. Mas à medida que eu caminhava, algo começou a se intensificar. O vento parecia se tornar mais denso, mais imponente, como se me pressionasse de todas as direções. Eu fechei os olhos por um momento tentando me acalmar, mas ao abrir novamente, percebi que não estava mais sozinho. Algo havia mudado. Eu não sabia o que estava acontecendo exatamente, mas eu senti uma presença, como se algo estivesse me observando. O som do vento parecia agora mais próximo, mais alto, mais íntimo. Era como se eu estivesse no centro de um fenômeno natural que, na verdade, não era natural. Olhei ao redor, mas não havia nada que explicasse aquele sentimento. Foi nesse momento que o vento, que antes parecia só distante e disperso, tomou uma direção específica, começando a soprar de maneira mais forte e mais direcionada, como se estivesse guiando meus passos. Eu hesitei, mas ao mesmo tempo fui impulsionado a continuar. Algo me dizia para seguir, que a resposta estava logo à frente. Eu tentei registrar tudo com a câmera, mas de repente as luzes começaram a falhar. A lanterna também piscou algumas vezes, e o vento agora se tornava uma força palpável, quase sólida, cortando o ar ao meu redor com uma intensidade crescente. Cada passo que eu dava parecia ecoar, não só nos meus ouvidos, mas na própria terra. E então eu vi. Ouvi algo se movendo na escuridão à minha esquerda. Era um som sibilante, quase um sussurro que se fundia com o vento, mas tinha uma cadência estranha. Um som que me deixou arrepiado da cabeça aos pés. Quando me virei na direção do som, vi uma sombra. Uma figura indistinta, muito difícil de definir. Mas algo em sua presença, algo na maneira como ela se formava e desaparecia, me fez sentir que a lenda estava mais viva do que eu poderia imaginar. A figura à minha esquerda não se movia, mas sua presença era palpável. Era como se o ar ao redor dela se tornasse mais denso, mais pesado, dificultando minha respiração. Eu tentei focar, mas quanto mais olhava para aquela sombra, mais ela parecia se distorcer, como se estivesse se contorcendo nas bordas da realidade. Não era uma pessoa, não era um animal. Era algo diferente, algo que não deveria estar ali. O vento ficou mais forte de repente, e eu quase não consegui manter a lanterna acesa. Eu a apertei contra o meu peito com força, mas a luz tremia. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, mas não conseguia me mover. Meu corpo estava paralisado, como se algo estivesse me segurando, impedindo minha fuga. O som do vento se misturava com um sussurro ininteligível que parecia vir de dentro da minha própria cabeça, me levando a questionar se eu estava começando a enlouquecer. Foi quando a sombra se moveu. Ela não se aproximou, mas parecia deslizar em minha direção, movendo-se como se o vento a estivesse puxando. Eu tentei dar um passo para trás,
mas algo me impediu. Minha mente estava atordoada e eu sentia uma crescente sensação de que algo estava errado, mas eu não conseguia definir o que era. O sussurro ficou mais alto, mais claro. Você não deveria estar aqui. Ouvi em uma voz baixa e arrastada. Não era uma voz humana, mas tinha um tom familiar, como se estivesse falando diretamente dentro da minha mente. Cada palavra parecia ter um peso, uma gravidade, e minha mente começava a desmoronar sob a pressão. Meu coração batia forte, mas, em um momento de desespero, consegui desviar o olhar da sombra. Foi quando percebi que o vento estava mudando de direção, mais forte agora, mais agressivo. As árvores ao meu redor começaram a ranger, as folhas se agitavam freneticamente, como se a própria floresta estivesse tentando me avisar, ou até me expulsar de seu domínio. Não é tarde demais. A voz sussurrou novamente, mais próxima desta vez, como se estivesse bem ao meu lado. Eu queria correr, queria gritar, mas minha garganta estava apertada, como se o próprio ar me impedisse de emitir qualquer som. Eu finalmente consegui me mover, mas quando dei um passo para trás, o chão sob meus pés cedeu, e eu caí. Não foi uma queda longa, mas o impacto foi o suficiente para me atordoar. Quando olhei para cima, a figura estava lá, muito mais próxima. Agora sua forma era mais clara. Eu podia ver o que parecia ser um rosto, mas não era um rosto humano. Os olhos eram profundos, sem vida, e a boca parecia se mover como se estivesse falando, mas nenhum som saía. Eu tentei me arrastar para trás, mas as pernas não me obedeciam. O vento me empurrava, como se quisesse me prender naquele lugar. Um frio intenso começou a se espalhar por todo o meu corpo, e eu senti uma sensação de perda de controle, como se minha mente estivesse começando a se apagar aos poucos. Foi quando a voz sussurrou novamente, mas desta vez, a mensagem foi diferente. Você não pode voltar. Eu congelei. Cada músculo do meu corpo se contraiu. O que quer que fosse aquela coisa, ela estava me dizendo que eu estava preso ali, preso naquele lugar. O caminho do vento não me permitiria sair. Não importava o quanto eu tentasse fugir, aquilo estava além de mim, além de qualquer explicação lógica. O tempo parecia ter parado. Eu olhava para aquela figura, e ela continuava lá, parada, observando. Eu não sabia o que fazer. Eu tentei gritar, mas a voz saiu falha, rouca. O vento parecia engolir tudo o que eu dizia, como se quisesse silenciar minha existência. Eu não sabia se estava sonhando ou se estava completamente acordado, mas tudo ao meu redor se tornava cada vez mais distorcido, mais surreal. Foi então que ouvi algo ao longe, um som. Não era um som normal, era um som profundo, como um tambor distante, batendo lentamente, como se marcasse algum tipo de contagem regressiva. Eu sabia que o som estava se aproximando, mas não sabia de onde vinha. Cada batida me fazia sentir como se o tempo estivesse se comprimindo ao meu redor, como se a própria realidade estivesse se fragmentando. A figura à minha frente parecia não se importar. Ela não se movia, não reagia. Estava imóvel, mas sua presença era cada vez mais opressiva, mais ameaçadora. E então, de repente, como se em resposta ao tambor, o vento se acalmou. Silêncio absoluto. Por um momento eu fiquei parado, ouvindo o silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Mas não havia explicação. Apenas o vazio, como se o mundo tivesse se dissipado à minha volta. Eu sabia que precisava sair, mas não havia para onde ir. O que quer que estivesse me prendendo ali parecia mais forte do que eu. Eu não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que era a minha mente em pânico, me fazendo ver coisas que não estavam ali. O vento voltou, mais forte que nunca. Mas desta vez, ele não estava me empurrando. Estava me conduzindo, me guiando. Era como se algo estivesse me chamando, e eu não tinha mais controle. Apenas fui levado. O vento me conduzia com uma força inexplicável. Eu não sabia mais onde estava indo, nem mesmo como tinha chegado até ali. O que era real parecia se desvanecer à medida que o vento aumentava, como se ele tivesse o poder de apagar tudo ao meu redor, substituindo a paisagem familiar por algo distorcido, vazio. A escuridão estava mais espessa, mais opressiva.
Não havia mais árvores ao redor. Apenas um espaço indefinido, uma névoa espessa que parecia engolir tudo o que havia. O som do tambor distante ainda ecoava em minha mente, batendo de forma irregular, como um chamado primal que tocava as cordas do medo em minha alma. Eu sabia que estava sendo guiado para algo. Mas o quê? O que eu estava prestes a encontrar? Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo em um labirinto de sombras e mistério. Por mais que eu tentasse forçar a mente a manter alguma sanidade, algo dentro de mim se despedaçava. Eu já não sabia mais o que era real. O caminho do vento não era apenas uma trilha abandonada em uma floresta remota. Não. Ele era uma dimensão, uma realidade distorcida que parecia agir conforme a vontade de algo muito maior. Eu podia sentir isso, como se o próprio lugar estivesse vivo, se alimentando do meu medo e da minha confusão. O vento, que antes parecia ser apenas uma força natural, agora parecia ter um propósito. Ele me conduzia, e eu não conseguia mais resistir. Quando olhei para o lado, notei algo. Uma presença na névoa. Eu parei abruptamente. A figura estava lá, novamente. Não era mais uma sombra indistinta. Agora eu podia ver claramente sua forma. Era uma mulher. Sua pele estava pálida, como se a luz tivesse sido drenada dela. Seus olhos estavam vazios, escuros como abismos, e sua boca estava entreaberta, como se estivesse tentando me dizer algo, mas sem emitir som algum. Eu me senti preso. Não havia como escapar. O vento me segurava no lugar, e a mulher estava agora a poucos metros de mim. Eu não conseguia desviar o olhar. Cada movimento dela parecia acompanhado por uma estranha leveza, como se ela estivesse flutuando, mas ao mesmo tempo fosse parte da própria névoa que me cercava. A mulher se aproximou lentamente. Seus passos eram silenciados pelo vento, mas sua presença era esmagadora. Eu sentia a pressão em meus ouvidos, como se algo estivesse tentando se comunicar comigo de uma maneira que minha mente não conseguia compreender. "Você veio até aqui", ela murmurou, e sua voz parecia vir de todos os lugares e de nenhum lugar ao mesmo tempo. "Agora você deve ouvir." As palavras dela não faziam sentido. Ou talvez fizessem. Eu não sabia mais. O que ela queria que eu ouvisse? O que era isso? Essa não era uma história de desaparecimentos aleatórios. Isso não era apenas uma lenda urbana. Isso era algo mais profundo. Algo que estava acontecendo dentro da minha própria mente. Eu queria perguntar o que ela queria, mas minha voz estava trancada. Era como se o lugar inteiro estivesse me sufocando, anulando minha capacidade de reagir, de lutar contra o que quer que estivesse acontecendo. Mas, em um impulso desesperado, eu olhei para a mulher e disse: "Quem é você? O que está acontecendo aqui?" Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, a névoa ao redor dela começou a se mover, como se a própria paisagem estivesse se contorcendo. Eu podia ver flashes de rostos na névoa. Pessoas. Muitas pessoas. Algumas estavam gritando, outras chorando. Seus rostos estavam distorcidos pela dor, pela perda, pela mesma coisa que eu estava sentindo agora. Eu não sabia como era possível, mas aquelas imagens pareciam reais. Não eram alucinações. Não era um sonho. "Você está vendo agora o que todos veem quando chegam." A mulher sussurrou, seus lábios se movendo lentamente. "Eles não conseguem sair. E você também não." Eu sentia meu coração bater forte no peito. Eu estava sendo envolvido em algo muito maior do que eu imaginava. O caminho do vento não era apenas uma lenda. Era uma prisão. Uma prisão onde aqueles que o percorriam estavam destinados a permanecer para sempre. Mas por quê? Por que eu? O que eu tinha feito para merecer estar ali, naquele lugar que parecia consumir a minha própria realidade? Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, a mulher deu um passo à frente. Eu senti um calafrio intenso percorrer minha espinha. De repente, uma onda de dor atravessou minha cabeça, como se algo estivesse tentando me arrancar de dentro. A dor foi tão intensa que eu caí de joelhos, com as mãos pressionadas contra as têmporas. Eu vi flashes, imagens, visões. Vi a minha própria casa, mas ela estava vazia.
e havia um silêncio ensurdecedor. Vi meus amigos, mas suas expressões estavam distorcidas, como se estivessem me observando de longe, incapazes de me alcançar. Vi a cidade, mas tudo estava em ruínas, coberto por uma escuridão pesada, como se tivesse sido engolida por algo que eu não podia ver, mas que estava lá, à espreita. E então, no meio das visões, uma palavra surgiu: retorne. Retorne para onde? O que eu deveria fazer com aquilo? Eu levantei a cabeça com dificuldade e olhei novamente para a mulher. Ela estava agora mais perto, seus olhos parecendo penetrar na minha alma. Você já está preso aqui. O caminho do vento não é um lugar para os vivos ou os mortos. Ele é um reflexo de tudo o que você é, do que você carrega dentro de si. Ela disse, a voz mais baixa, quase inaudível. E você, meu caro, ainda tem muito a entender. Eu tentei resistir, tentei me levantar, mas a dor ainda me consumia. Eu não sabia o que era real e o que não era. Estava preso em um labirinto de visões e medos, e a mulher parecia ser a chave para entender o que estava acontecendo. Mas a resposta ainda estava fora do meu alcance. Era tarde demais para voltar. Eu sabia disso agora. Algo tinha me agarrado naquele lugar, e eu não sabia mais como escapar. A dor que eu sentia na cabeça parecia interminável. Cada batida do meu coração ecoava como um tambor distante, e eu sentia como se estivesse à beira de um abismo que eu não conseguia compreender. O vento não parava. Ele estava mais forte, mais inquietante. E agora, a presença da mulher não era mais apenas uma figura sombria. Ela estava se tornando algo mais. Algo vivo. Algo que parecia dominar a própria atmosfera ao nosso redor. Eu tentei me levantar, mas as pernas estavam fracas, como se cada movimento que eu fizesse fosse um esforço hercúleo. A cada respiração, o ar se tornava mais pesado, e parecia que o próprio espaço ao meu redor estava se comprimindo, como se a realidade estivesse desmoronando. O que quer que fosse o caminho do vento, ele já não era mais apenas uma trilha. Ele estava dentro de mim, dentro da minha mente, me consumindo por dentro. Você ainda não entende, não é? A mulher falou novamente, suas palavras como um sussurro direto nos meus ouvidos. Este lugar não te deixa partir. Você pensou que poderia escapar, mas o caminho não permite que isso aconteça. Eu olhei para ela, tentando processar suas palavras. Eu queria entender, mas minha mente estava sobrecarregada. A dor, a sensação de ser esmagado pela própria escuridão, era insuportável. Não há saída. Sua voz se tornou mais firme agora. Você não pode voltar. Não há mais escape. Todos os que vieram até aqui, ficaram. E você, como todos eles, está preso entre os mundos, entre o que é real e o que não é. Eu sentia que a realidade ao meu redor estava começando a se desintegrar. As árvores, o chão, o próprio vento, tudo estava se distorcendo, como se o lugar estivesse se desconstruindo diante dos meus olhos. Eu sabia que precisava fazer algo. Eu precisava sair, mas tudo dentro de mim gritava para que eu desistisse, que aceitasse o que estava acontecendo, que fosse engolido por aquela escuridão, pois era o único caminho restante. Mas havia algo dentro de mim que me empurrava para frente, uma vontade de lutar contra isso, de escapar. Olhei ao meu redor, tentando encontrar algo que pudesse usar, algo que me desse uma chance de escapar daquela prisão. A mulher estava imóvel agora, observando-me com seus olhos vazios e profundos, como se estivesse esperando por minha decisão. Eu sabia que não podia ficar ali por muito tempo. Algo me dizia que, se eu não fizesse nada, seria consumido. Era uma questão de tempo. Quando olhei para o chão, percebi que a névoa estava começando a se levantar, como se o próprio solo estivesse se erguendo, formando uma barreira. O vento estava se tornando uma tempestade, girando em volta de mim como um vórtice, tornando-se mais intenso, mais poderoso. Eu não podia mais respirar direito. As árvores começaram a se mover, seus troncos se contorcendo como se estivessem vivos. Não eram árvores comuns. Elas pareciam sentir, perceber a minha luta. E algo mais sombrio ainda estava se formando ali. A mulher levantou um braço e naquele momento eu vi que ela estava apontando para algo. Quando olhei, meu coração gelou. À distância, uma figura surgiu da névoa. Era outra pessoa, mas não parecia humana.
Não exatamente. Era mais uma sombra do que uma forma definida, mas eu podia perceber algo inquietante em sua presença. Ela estava se movendo na minha direção com uma velocidade sobrenatural, e o vento ao redor dela aumentava ainda mais a intensidade da tempestade. Esse é o preço, a mulher disse, sua voz carregada de uma calma assustadora. Você sabia que havia um preço a pagar, não sabia? Todos sabem, mas ninguém nunca acredita até que seja tarde demais. Eu queria fugir, correr, mas algo estava me prendendo. O vento parecia me segurar no lugar. Não era mais uma brisa. Era uma força física que me impedia de me mover, como se o próprio ambiente estivesse conspirando contra mim. Eu olhei para trás, tentando entender o que estava acontecendo, mas o vórtice estava se fechando, isolando-me da saída. O que quer que fosse aquela coisa que se aproximava parecia ser a chave. Talvez fosse minha única chance de escapar, ou talvez fosse o último erro que eu cometeria. Não adianta tentar fugir. A mulher repetiu, sua voz mais fria agora. Você está além da redenção. O caminho do vento é o único destino que resta. Eu sabia que ela estava certa, mas, por alguma razão, uma centelha de esperança ainda queimava dentro de mim. Uma parte de mim queria acreditar que havia uma maneira de escapar, mesmo que todas as evidências apontassem para o contrário. Eu precisava resistir. Precisava tentar. O som da tempestade ficou ensurdecedor. Eu podia ver a figura mais claramente agora. Era um homem. Ou pelo menos parecia um homem. Mas seus olhos estavam vazios, como os da mulher. Suas roupas estavam rasgadas, e ele parecia carregar o peso de algo muito maior do que ele poderia suportar. Ele se aproximava lentamente, cada passo amplificado pelo som do vento. O medo tomava conta de mim. Eu sabia que o que quer que fosse, ele não estava ali para ajudar. Eu tentei gritar, tentar alguma coisa, mas as palavras não saíam. Tudo ao meu redor estava começando a se dissolver. As árvores estavam desaparecendo, e a névoa tomava conta do espaço. O homem estava quase em cima de mim agora, e o vento tornou-se um grito estridente, como se o próprio lugar estivesse gritando comigo. Em um último impulso, eu tentei correr. 1 passo, 2, 3. Mas algo me puxava para trás, me fazendo cair de joelhos. O homem agora estava diante de mim, parado. E quando ele levantou os braços, a névoa se adensou ainda mais, como se quisesse me engolir completamente. Eu olhei para a mulher, esperando ver alguma expressão de misericórdia. Mas ela apenas me observava com aqueles olhos vazios, como se soubesse o que aconteceria a seguir. Eu não podia mais lutar. Não havia mais escapatória. O caminho do vento tinha me consumido. Mas antes que a escuridão me engolisse por completo, algo estranho aconteceu. Uma sensação de liberdade. Como se o tempo tivesse parado e, por um breve momento, eu estivesse em paz. A última coisa que ouvi foi o som do vento sussurrando meu nome. A escuridão que me envolvia não era como a escuridão normal. Não havia silêncio. Não havia paz. Era uma escuridão pulsante, viva, que parecia respirar junto comigo. Eu estava cercado por uma névoa densa e a sensação de que algo estava prestes a acontecer me consumia. Era como se eu estivesse flutuando em um abismo, sem chão, sem controle. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não estava sozinho. Algo, ou alguém, estava lá, comigo, esperando. Eu não sabia o que era. Talvez fosse a mulher, talvez o homem, ou talvez algo ainda mais antigo e mais sinistro. Mas, fosse o que fosse, eu sentia sua presença se aproximando. A ideia de escapar já não existia mais. Eu estava preso em uma realidade que não conseguia compreender, e o mais assustador era que tudo ao meu redor parecia aceitar minha presença. O caminho do vento estava me engolindo, me dissolvendo na própria escuridão. Foi então que eu ouvi o sussurro novamente. Um sussurro profundo, como se viesse do fundo do abismo. Você não deveria ter vindo, a voz dizia, e era uma mistura de muitas vozes, algumas humanas, outras. Não. Você não é mais o mesmo. Você nunca será. O medo se instalou em meu peito. Eu sabia que estava à beira de algo irreversível, não apenas fisicamente, mas mentalmente. O caminho do vento não estava apenas me aprisionando em sua névoa.
Ele estava me transformando, me desconstruindo. Eu não seria mais eu. Eu não sabia o que eu seria, mas a transformação já estava em andamento e não havia mais como voltar atrás. Os flashes começaram novamente. Visões. Eu vi minha própria casa, mas ela estava agora envolta em sombras, desmoronando aos poucos. Vi os rostos de meus amigos, mas seus olhos estavam vazios, como se a própria essência deles tivesse sido arrancada. Vi os rostos distorcidos das pessoas que haviam percorrido aquele caminho antes de mim. E no meio dessas visões, uma coisa se destacava. Eles estavam todos me observando. Eles sabiam o que acontecia ali. Eles sabiam que não havia retorno. De repente, o som do tambor distante voltou. Ele estava mais próximo agora, batendo de forma irregular, mas ritmada. Eu sabia que aquilo não era apenas um som. Era um sinal. Algo estava se aproximando. Algo que eu não estava preparado para enfrentar. A névoa se agitou e eu senti a pressão crescendo. Eu estava sendo puxado para o centro de tudo, para o ponto de origem. Havia algo ali, no centro daquela escuridão, algo que controlava o caminho do vento, algo que manipulava as sombras, os sussurros, o próprio espaço. E, de alguma forma, eu sabia que eu estava destinado a confrontá-lo. Eu dei um passo em direção ao som do tambor, sem saber exatamente o que estava fazendo, mas sentindo que não havia outra escolha. Cada movimento parecia mais difícil, como se o peso da escuridão me arrastasse para baixo. Mas eu continuei, porque sabia que precisava. Porque, se eu não o fizesse, eu seria consumido completamente. Foi então que, no centro da névoa, eu vi a forma. Não era humana, não era animal. Era algo maior, mais antigo, algo além de qualquer coisa que eu pudesse compreender. Sua forma era fluida, indefinida, mas eu podia sentir sua presença com uma clareza aterradora. Ele estava ali, observando-me. Não havia rosto, não havia corpo, apenas uma presença imensa, como um vazio que devorava tudo ao seu redor. O tambor agora estava ensurdecedor, batendo como um coração pulsante, e eu sabia, sem entender por quê, que era ele quem estava comandando tudo. O caminho do vento não era apenas um lugar, era uma entidade, uma força que se alimentava de medo, de angústia, de pessoas como eu. Eu tentei gritar, tentar fugir, mas minha voz estava trancada. O medo não me deixava agir. E foi nesse momento que percebi algo ainda mais perturbador. O medo que eu sentia não era meu. Era o medo de todas as pessoas que haviam passado por ali antes de mim. O medo delas havia sido absorvido, transformado, e agora ele estava dentro de mim. Eu não era mais uma vítima. Eu era parte disso. Eu era parte do caminho do vento. A presença diante de mim se agitava, como se estivesse tomando forma. Era uma sombra de movimento, uma presença que se esticava e se distorcia, como se a própria realidade estivesse se curvando a seu redor. Era como se eu estivesse diante de algo que transcendia o entendimento humano, algo que estava além da vida e da morte, da luz e da escuridão. Eu sabia que, ao enfrentá-lo, eu teria que fazer uma escolha: lutar ou sucumbir. Mas quando a entidade se aproximou, tudo o que consegui fazer foi olhar para ela, impotente. Eu já estava sendo consumido, dissolvido em seu vazio. E por um momento, tudo o que eu podia sentir era o medo, e ele se misturava ao vazio ao meu redor. Eu estava perdido. A presença sibilou, uma voz profunda que ressoava no ar, mas sem palavras. Apenas um som, como se o próprio vento fosse um único ser, falando comigo de uma forma que eu não poderia entender, mas que, ao mesmo tempo, fazia todo o sentido. O medo não era mais apenas o que eu sentia. Ele era o que eu era. Eu não podia mais resistir. A escuridão estava me engolindo. Mas, antes de desaparecer por completo, vi algo. Uma última visão. Uma última oportunidade de entendimento. Eu vi os outros, as almas presas, como se estivessem tentando me alcançar. Eles estavam todos ali. Suas expressões desconsoladas, seus corpos fragmentados, mas suas almas ainda vivas, ainda presas no caminho do vento. E então, tudo se apagou. Quando eu acordei, não sabia onde estava. O ar estava pesado, denso,
como se eu estivesse respirando em um lugar fechado. Minha mente estava confusa, minha visão turva, como se estivesse saindo de um pesadelo profundo. Mas, ao abrir os olhos, a sensação de que algo estava errado me tomou imediatamente. Eu estava de volta, mas não era o mesmo lugar. Não era o mesmo mundo. Eu estava no caminho do vento, mas não era o caminho que eu havia percorrido antes. Não havia mais névoa, não havia mais vento. Era um caminho vazio, desolado, coberto de folhas secas e galhos quebrados. A paisagem estava em ruínas, mas ao mesmo tempo havia algo inquietante na quietude daquele lugar. O silêncio era absoluto. Não havia som algum, nenhum vento, nenhuma folha se mexendo. Como se tudo estivesse congelado no tempo, paralisado. Tentei me mover, mas minhas pernas estavam pesadas. O medo, aquela sensação de impotência, ainda me consumia por dentro. Eu tentei gritar, mas minha voz parecia ter sido arrancada de mim, como se eu não tivesse mais controle sobre as palavras. Eu estava preso, de volta ao início, mas não mais como o homem que tinha chegado ali. Algo em mim havia mudado. Olhei ao redor, tentando compreender o que estava acontecendo. Eu não entendia. Como eu poderia estar de volta aqui, depois de tudo o que tinha enfrentado? O que significava isso? Era um ciclo? Era um engano da minha mente? Foi quando ouvi algo, ou melhor, alguém. Sussurros, vozes, baixas e distorcidas, como se estivessem vindo de todas as direções. Eu reconheci algumas dessas vozes. Eram as mesmas que eu tinha ouvido na névoa, os gritos e os lamentos daqueles que haviam percorrido o caminho do vento antes de mim. Eles estavam ali, mas não de uma forma física. Era como se suas almas ainda estivessem presas, como se as sombras de suas presenças estivessem ainda vagando ali, observando-me. Aquelas vozes começaram a se intensificar, se sobrepondo, misturando-se umas com as outras, até que se tornaram um grito ensurdecedor. Eu caí de joelhos, sentindo como se meu corpo estivesse sendo esmagado por uma pressão invisível. As vozes começaram a falar ao mesmo tempo, mas agora, em uma linguagem que eu não entendia, como se estivessem tentando me avisar, ou pior, me convocando para algo. A sensação de que algo estava prestes a acontecer se intensificou. E, no entanto, eu sabia, com uma clareza assustadora, que estava preso naquele lugar, condenado a viver em uma eternidade de tormento. O caminho do vento não era um lugar físico, não era apenas uma trilha esquecida na floresta. Ele era um reflexo de algo maior, algo que transcendia os limites da realidade e da razão. Era um vórtice, um ponto de convergência para todas as almas perdidas, uma prisão que devorava a razão e a vontade de quem passava por ali. Eu queria entender, queria saber como aquilo acontecia, o que o caminho do vento realmente era. Mas as respostas estavam além do meu alcance. Eu percebi, finalmente, que eu não estava apenas perdido no caminho do vento. Eu havia me tornado parte dele. Eu havia sido absorvido por essa realidade distorcida, que agora estava enraizada dentro de mim. O vento voltou, mas agora não era um vento qualquer. Era um vento que vinha de dentro, um vento que carregava a sensação de perda e desespero, que me envolvia como uma sombra, me envolvendo completamente. Eu sabia que não havia mais como voltar. Não havia mais como sair. Eu olhei para o céu, mas não havia estrelas, não havia lua. Apenas escuridão absoluta, como se o próprio universo tivesse se dissolvido. A escuridão parecia me consumir, me puxando para dentro, até que eu já não sabia mais onde terminava minha realidade e onde começava o caminho. Foi quando ouvi uma voz, clara e distinta, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Você pensou que poderia escapar, não é? Mas o caminho sempre encontra uma maneira de trazer seus filhos de volta. Era a mulher. Ela estava ali novamente, mas não mais como uma figura distante. Agora ela estava ao meu lado, tão próxima que eu podia sentir o frio de sua presença. Eu queria falar, gritar, mas não conseguia. A verdade, finalmente, se impôs diante de mim. Eu estava perdido. O caminho do vento não era um lugar físico. Era uma prisão mental. Uma construção feita pelas almas perdidas. Uma prisão que se alimentava do medo e da solidão.
E eu agora era uma delas. Eu não tinha mais uma saída. Eu não tinha mais uma vida. Não importa o quanto você tente, ela continuou com um sorriso que não era de alegria, mas de pura tristeza. Você nunca será livre. Você nunca encontrará a saída. E então, com um último suspiro, a escuridão me envolveu. Não havia mais luz. Não havia mais som. Apenas o vazio eterno do caminho do vento, me consumindo. Eu sabia, sem dúvida, que não estava sozinho. Eu era parte do caminho agora. E ele sempre encontraria uma maneira de me trazer de volta. E assim, a história do caminho do vento não teria fim. Ele continuaria a se expandir, a se alimentar das almas dos perdidos, das almas como a minha. E agora, talvez, quem saiba, seja você o próximo a cruzar seu caminho.